Capítulo 71. As quatro facções. Quando Caim reapareceu na praça central da base, ele estava acompanhado apenas por Murkrow. Zopo que havia retornado à sua Pokébola enquanto Gastly se escondera na sombra de Caim. Como o terceiro julgamento estava prestes a começar, a praça foi gradualmente se enchendo de pessoas. Na praça anteriormente vazia, além da grande pedra de teste que ainda permanecia no centro do palco elevado, havia agora uma área de batalha lisa ao lado, demarcada com algumas linhas. Este provavelmente seria o local onde os perdedores teriam que se desafiar após o julgamento. O terreno era bastante simples, eles apenas arrancaram as ervas daninhas e nivelaram o solo. Mas para uma batalha, isso era mais do que suficiente. Aos poucos, as pessoas foram se reunindo na praça. Agora, quase todos os participantes pertenciam a uma pequena facção. Caim posicionou-se no canto oeste da praça. Não demorou muito para que Ski chegasse com seu grupo. Vendo que Caim já estava lá, eles correram rapidamente até ele. SR. Caim. Após uma série de cumprimentos respeitosos, todos se alinharam atrás de Caim, formando uma das poucas facções na praça. Caim apenas assentiu levemente com a cabeça e depois fechou os olhos para descansar. A praça estava agora claramente dividida. A facção de Caim era composta por cerca de 20 pessoas localizadas no canto oeste. Xander tinha o maior grupo, com aproximadamente 40 pessoas no leste, observando Caim de longe. Depois havia Jasmine, que no último julgamento havia ficado logo atrás de Caim e Xander. Ela estava acompanhada por cerca de 20 pessoas do norte, a maioria meninas. Os poucos meninos do grupo dela pareciam ter pouca importância e eram repreendidos pelas meninas. Cerca de 30 indivíduos estavam posicionados ao sul, formando um grupo de solitários que se uniram temporariamente. Todos mantinham distância uns dos outros, sem interagir. Provavelmente, eles se agruparam para evitar serem importunados pelas três facções maiores. Em meio a murmúrios dispersos, Viper apareceu com seu grupo, embora Umbra não estivesse com ele. Seguindo um processo praticamente imutável, eles começaram um teste mais simples, porém mais eficaz, o teste de poder de ataque. Desta vez, a equipe Rocket, para evitar que se repetisse o teste anterior, em que ninguém queria ser o primeiro, decidiu seguir a ordem dos números de identificação. Embora houvesse 300 números no total, o processo foi rápido, pois muitos dos números já não existiam. Isso também permitiu um rastreamento eficaz dos números eliminados e da força dos números restantes. Murkrow permaneceu calmamente ao lado de Caim, ignorando os olhares furtivos de ganância, inveja e medo que o cercavam. Entretinha-se alisando suas penas. Para Murkrow, esse teste era incrivelmente entediante. Golpear uma pedra dura e fedorenta com toda a sua força. Qual era o sentido? Ele só media o poder de ataque de um Pokémon, não sua capacidade geral de combate. Ele havia observado todos os Pokémon presentes e, além da cobra de olhar vazio à sua frente, do grande Zubat vindo do norte e do cachorro de pelos compridos vindo do sul, não viu nenhum que merecesse sua atenção. Se não fosse pela imensa pressão que sentia das pessoas nas arquibancadas, Murkrow provavelmente teria convencido Caim a faltar a esse julgamento tedioso. Era uma perda de tempo, treinar mais seria melhor. Caim, que conhecia bem a personalidade de Murkrow, sorriu e disse: "Aguente firme mais um pouco. Depois deste julgamento, provavelmente não precisaremos mais fazer coisas tão tediosas. E quem sabe, talvez você tenha algumas batalhas hoje." Enquanto falava, lançou um olhar significativo para Xander e seu Ikans, que estavam do outro lado. Percebendo o olhar de Caim, Xander também olhou em sua direção. Quando seus olhares se encontraram, Xander deu um sorriso de canto, como quem diz: "Aguarde e verá", antes de desviar o olhar com um leve grunhido. As palavras de Caim animaram Murkrow. Seguindo seu olhar, ele avistou o Ikans que tanto lhe interessava e começou a se entusiasmar, abrindo as asas. Mas, quando estava prestes a alçar voo, lembrou-se de onde estava e, relutantemente, baixou as asas. Caim estava acostumado com a natureza combativa de Murkrow, mas hoje parecia que seu desejo por uma luta seria satisfeito. Não apenas Xander, mas também Jasmine, a treinadora do grande Zubat do Norte, e Alec, o mais forte entre os solitários do Sul, ocasionalmente lançavam olhares em sua direção. Esses olhares carregavam uma mistura de emoções, excitação, inveja, desejo e uma sede insaciável de batalha. Um sorriso surgiu lentamente nos lábios de Caim, e seus olhos refletiam seu crescente interesse. Este julgamento é bastante intrigante. Gostaria de saber qual o propósito mais profundo por trás da modificação das regras por Viper, pensou Caim em silêncio. Ele tinha certeza de que Umbra havia influenciado as mudanças nas regras, talvez até mesmo as liderado. Embora Umbra não estivesse presente na praça,
Caim sentia constantemente a presença de alguém poderoso observando-o, especialmente concentrado nele. Afinal, se ele quisesse cumprir os requisitos para deixar a ilha de testes, precisaria esmagar todos os presentes com força avassaladora. Esse era o verdadeiro teste de força. Ele não só precisava liderar no teste de poder de ataque, como também precisava dominar a batalha. Claro, como Umbra havia mencionado, este teste era diferente dos anteriores. Não havia necessidade de esconder o talento dos participantes, e a melhor maneira de avaliá-lo era através de combate real. Em uma arena de vida ou morte, enfrentando oponentes de força semelhante, ninguém esconderia seu verdadeiro poder se sua vida estivesse em risco. Afinal, de que adiantaria esconder sua força se você não preservasse sua vida? Além disso, alguns dos participantes com bom instinto, ou aqueles com conexões ocultas, também pressentiram que este julgamento era diferente. Por isso, todos os que confiavam em si mesmos tinham Caim como alvo principal. Era exatamente disso que ele precisava para satisfazer o desejo de batalha de Murkrow e cumprir a intenção de Umbra de testar a capacidade de Caim. Caim esperava que essa batalha estabelecesse claramente sua influência entre os participantes, submetendo todos à sua vontade. Interessante. Capítulo 72 Poder Aterrorizante. Desta vez, tudo correu bem. Ao chamado do examinador-chefe, todos caminharam obedientemente em direção à pedra de teste para realizar o exame. Eles já haviam passado por 2 rodadas de testes, então os participantes estavam bastante familiarizados com a maneira de alcançar um alto valor de ataque. Os resultados mostraram que todos apresentaram uma melhora notável. Embora o aumento não tenha sido tão expressivo quanto no segundo teste, sob a ameaça de vida ou morte, a melhora foi considerável. Principalmente aqueles que estavam na parte inferior da tabela, treinaram desesperadamente durante essa semana para evitar o último lugar, pois ficar em último significava eliminação. Número 46, valor de ataque 198. Próximo. Número 54, valor de ataque 178. Próximo. Número 58, valor de ataque. À medida que o examinador anunciava os números e os valores de ataque um a um, alguns se mostraram satisfeitos com seus resultados e sorriram, enquanto outros, preocupados, não conseguiram esconder a ansiedade. No entanto, eles não se entregaram ao desespero, pois ainda tinham a opção de desafiar na última oportunidade de lutar até o fim. Cada teste era como um processo de filtragem, eliminando os fracos e deixando os mais fortes brilharem. Se você tivesse talento, não passaria despercebido. Cães, uso mordida. Bom, número 99, valor de ataque 337. Não demorou muito para que chegasse a vez de Xander e seu Icans. Desta vez, o valor do ataque atingiu 337 pontos, sendo o primeiro a ultrapassar os 300 pontos até então. Em meio a exclamações de espanto, Xander, com uma expressão orgulhosa, desceu do palco com seu Icans. Desde que Caíno superou no último teste, Xander intensificou seu treinamento, e seu Icans, com seu grande orgulho, também ficou muito insatisfeito por ter sido ultrapassado por Murkrow. Além disso, com os métodos de treinamento que Xander obteve de seu irmão para Icans, as melhorias ao longo da semana foram notáveis. Cercado por seus seguidores, Xander retornou à sua posição original. Após lançar um olhar para Caim, sua expressão suavizou-se. Embora fosse orgulhoso, ele não era tolo. Ficou claro que o teste de valor de ataque não era o objetivo principal, o foco estava nos desafios que viriam depois. Não importava o quão bem você se saísse agora, se não conseguisse vencer a batalha, tudo teria sido em vão. Cain também teve que admitir que, com recursos limitados, Xander havia treinado seu Icans quase à perfeição. Se não fosse por Caim ter vivido uma vida anterior, Xander provavelmente teria conquistado o primeiro lugar com folga. O resultado de Xander gerou uma onda de entusiasmo e os participantes seguintes deram tudo de si. Número 134, valor de ataque 308. Essa foi a segunda participante a ultrapassar os 300 pontos, depois de Xander. Seu Pokémon era um Zubat grande, da mesma garota que ficou em terceiro lugar no último teste, Jasmine, com o número 134. Em sua vida passada, Caim não tinha muitas lembranças dela. Mesmo depois de se juntar à equipe Rocket, ele não teve contato com ela. Ela era uma pessoa muito misteriosa. Para uma garota que conseguiu manter o terceiro lugar em um ambiente tão cruel quanto a Ilha das Provas, sob a pressão de Caim e Xander, não tinha sido fácil. Além disso, ela conseguiu reunir um grupo de pessoas para competir com Xander, sem que ele pudesse fazer nada a respeito. Essa pessoa não é simples, pensou Caim em silêncio.
Número 156, valor de ataque 330. O solitário mais forte, Alec, foi o primeiro participante a evoluir seu Pokémon, seu Pochiena, que evoluiu para Miltena, usando essa vantagem para ultrapassar Jasmine e conquistar o segundo lugar, logo atrás de Xander. Desde que Umbra mencionou que este teste era diferente, Caim começou a notar cada vez mais coisas estranhas. Tantos Pokémon com excelente potencial, alguns dos quais poderiam até atrair a atenção de capitães ou oficiais da equipe Rocket, foram entregues a esses participantes assim, sem mais nem menos. O Cães de Xander, o Zubat gigante de Jasmine, todos eram Pokémon de alto potencial e até mesmo o Migtena de Alec tinha um potencial excepcional. Além disso, em meio a tantos Pokémon de canto, um Pokémon de Hoenn apareceu de repente. Não é estranho. Pensar nisso com calma é aterrador. Este teste definitivamente tem algo de estranho. Em sua vida passada, onde a sobrevivência já era um desafio, Caim não havia pensado muito sobre isso, mas agora, repetindo a experiência, ele percebe o quão estranho tudo isso é. Número 234. Prepare-se para o teste. A voz do examinador interrompeu os pensamentos de Caim. Finalmente chegou a vez dele fazer o teste. Sob o olhar atento de todos, Caim aproximou-se do palco com Murkrow. Aqueles que já haviam sido humilhados por Caim não ousaram zombar dele desta vez. E com a maneira como eliminou os Soros, recrutou os Ki e distribuiu os Kufing de Soros, Caim construiu a imagem de um personagem implacável e astuto na mente de todos os participantes. Pela primeira vez, Jasmine e Alec fixaram o olhar no palco. Como alguém que havia superado a todos, Caim deixara uma marca profunda em suas mentes. Murkrow, use vento de cauda. Aumente a velocidade e use ataque de asa. Ignorando todos os olhares, Caim deu a ordem calmamente. Murkrow alçou o voo, aumentando sua velocidade com o auxílio do vento de cauda. Ao atingir o pico, mergulhou e o som de seu voo ecoou por toda a praça. As pessoas abaixo observaram a sequência de ações de Caim com espanto. Embora já soubessem que Caim tinha um truque especial para o ataque de Murkrow, desta vez o truque foi mais impressionante, mostrando uma postura de ataque total, em nítido contraste com as vezes anteriores, em que parecia despreocupado. Ele não os fez esperar muito. Murkrow, mergulhando em alta velocidade, atacou com suas asas repletas de energia voadora, emitindo uma tênue luz branca, chocando-se contra a pedra de teste com um rugido que fez o chão parecer tremer. Embora a pedra de teste fosse extremamente dura, feita com tecnologia avançada da equipe Rocket e praticamente indestrutível, dava a impressão de que estava prestes a quebrar. Talvez devido à grande comoção, após o ataque, a praça ficou em completo silêncio. Após uma breve piscada, todos os olhares se fixaram incrédulos nas letras brancas sobre a pedra negra. Valor de ataque: 458. Na praça, aqueles que observavam atentamente a pedra de teste ficaram sem palavras, com os rostos tomados pela incredulidade. Eles estavam preparados para que Caim conquistasse o primeiro lugar novamente, mas não esperavam que seu valor de ataque chegasse a 458 pontos. O resultado superou em muito as expectativas. Caim não só garantiu o primeiro lugar, como deixou Xander para trás por 121 pontos. É importante lembrar que alguns participantes com os piores resultados nem sequer conseguem atingir um valor de ataque de 121. O resultado de hoje foi uma vitória verdadeiramente esmagadora. Uma só palavra pode descrever a impressão que Caim deixou no coração de todos. Aterrorizante. Capítulo 73. Xander desafia Caim. Esse garoto Viper, sentado na arquibancada, ficou surpreso por um momento antes de soltar uma risadinha e praguejar baixinho. Não sei o que Umbra lhe disse, mas desta vez ele realmente não se conteve, murmurou com um leve sorriso, depois de olhar novamente para os grandes números brancos na pedra de teste para se certificar de que não havia nenhum engano. Como instrutor-chefe da equipe Rocket, que estava na ilha do teste há muito tempo, ele era quem melhor entendia o nível que Cain havia alcançado com esse resultado. Sem exagero, pode-se dizer que o resultado de Caim foi um dos mais notáveis de todos os participantes dos testes ao longo dos anos. Caim. Ao perceber que o examinador não respondia, Viper tossiu levemente, despertando a todos do espanto. Ao ouvir a tosse, o examinador no palco estremeceu e anunciou rapidamente: número N234, ataque de 458 pontos. Silvo. Em meio a murmúrios de admiração, todo o campo mergulhou no caos. Caramba! Droga! 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 Não havia outra palavra que pudesse descrever o que eles estavam sentindo naquele momento.
Caim consolidou completamente sua posição como número 1 neste teste, superando todos por uma margem esmagadora. Abaixo do palco, a boca de Jasmine se abriu ligeiramente, seu belo rosto ficou um tanto rígido e seus olhos se fixaram em Caim e murmurou no palco com uma mistura de choque e admiração. Após alguns instantes, seu peito subiu e desceu levemente enquanto ela murmurava para si mesma: será essa a verdadeira força dele? Será essa mudança da qual o mestre falou? Xander abriu a boca, querendo dizer algo, mas no fim apenas murmurou para si mesmo: da última vez ele já tinha me superado, mas desta vez ele está muito à frente. Que tipo de monstro é esse? Em apenas uma semana, passar de um valor de ataque de mais de 200 pontos para mais de 400 pontos. Ele é realmente um personagem misterioso. Este teste está ficando cada vez mais interessante, disse Alec, que estava no meio da multidão, com uma voz aparentemente calma. No entanto, a mão que tremia levemente enquanto acariciava Mictena revelava que sua mente não estava tão calma quanto parecia. Será esta a verdadeira força de Caim? Soros não morreu em vão, murmurou Ski, o principal subordinado de Caim, encarando a pontuação na pedra de teste, incrédulo. Ski pensava que, mesmo que Caim conseguisse ser o número 1, seria por uma pequena margem, assim como da última vez, quando mal ultrapassou Xander. Mas ele não esperava que a verdadeira força de Caim fosse tão impressionante. Embora alguns ainda estivessem surpresos, seus olhares para Caim refletiam pensamentos complexos, e não estava claro o que eles estavam planejando. Após o examinador registrar o resultado, Caim desceu do palco como Crow, retornando ao seu lugar original. Como líder, Caim já estava cercado por seus seguidores, e após esse resultado, eles se aproximaram ainda mais. Eles se sentiam afortunados por seguir alguém tão forte, pensando que ele enfrentaria menos problemas na ilha do teste e que, na equipe Rocket, seu status aumentaria se seguissem seus passos. Depois de Cain, não houve mais resultados surpreendentes, exceto que Ski, com a ajuda de seu Kofing recém-capturado, conseguiu uma pontuação de 288, o que chamou um pouco de atenção. Usando o Kofing que antes pertencia a Soros, Ski alcançou um ataque de 288 pontos, o que surpreendeu Cain. Afinal, Kofing não era conhecido por seu ataque direto, e o fato de ter melhorado tão rapidamente após ser capturado demonstrava o talento de Ski como treinadora. Logo depois, todos terminaram seus testes. Embora os resultados finais tenham surpreendido alguns, as posições não mudaram muito. Caim, com um valor de ataque de 458 pontos, esmagou todos e recuperou o primeiro lugar. A classificação foi a seguinte: primeiro lugar, Caim e Murkrow com 458 pontos. Segundo lugar, Xande e Kans com 337 pontos. Terceiro lugar, Alec e Migtena com 330 pontos. Quarto lugar, Jasmine e Zubat com 308 pontos. Quinto lugar, Skig e Kofin com 288 pontos. As posições principais não mudaram, exceto que Ski substituiu Soros em quinto lugar e Alec subiu para o terceiro lugar graças à evolução de seu Pushina para Migtena. Não houve grandes surpresas. Contudo, ao se lembrar das palavras de Umbra, Caim notou algumas pessoas especiais. Embora suas pontuações não fossem altas e estivessem classificadas em torno do 10º lugar, parecia que elas escondiam algo, talvez sua verdadeira força ou algum outro segredo. Aen. A tosse do examinador no palco redirecionou a atenção de todos. O teste básico terminou. De acordo com as novas regras, se alguém estiver insatisfeito com seu resultado, poderá desafiar qualquer participante até 10 posições acima. Cada pessoa tem apenas uma oportunidade para desafiar. Se o desafio for bem-sucedido, ocupará o lugar do oponente derrotado. Se falhar, sua posição cairá 10 lugares. Neste desafio, não se leva em conta a vida ou a morte, anunciou o examinador, olhando firmemente para todos. Se o teste de ataque avaliava apenas a força do Pokémon, esta batalha irrestrita testava a capacidade dos treinadores de gerenciar batalhas, dar ordens e treinar seus Pokémon. Afinal, a força de um Pokémon não depende exclusivamente dos comandos do treinador. Além disso, como esse desafio era de vida ou morte, cada desafiante era um inimigo mortal para o desafiado. Se falhassem, o resultado poderia ser fatal. Ao ouvirem o examinador, uma leve tensão pairou no ar. Alguns hesitaram, mesmo entre aqueles que desejavam contestar suas posições. Apesar da insatisfação com os resultados, a possibilidade de um duelo mortal os fez hesitar. Encarar a morte era aterrorizante e, embora alguns se sentissem confiantes antes, agora não conseguiam evitar o medo.
Caim, de pé ao lado do palco, observava os participantes, finalmente fixando o olhar em Xander e sorrindo. Naquele momento, Xander também olhava para Caim. Ele vinha pensando sobre esse momento, mas o resultado da reação de Caim o fez hesitar. Contudo, ao ver o olhar de Caim sobre ele, finalmente tomou sua decisão. Bom, um bando de lixo. Eu começo. Eu desafio o número 1, Caim. Xander cerrou os punhos, ergueu a cabeça e anunciou seu desafio ao examinador. Capítulo 74. O desafio 1. Eu desafio. O primeiro lugar, Caim. Após tomar uma decisão firme, Xander não hesitou mais e caminhou resolutamente em direção à área do desafio, levando seu Icans consigo. Ao ouvir as palavras de Xander e ver suas ações, todos os olhares no local se voltaram instantaneamente para ele. Essa sensação de ser o centro das atenções deu a Xander mais confiança, e sua expressão tornou-se ainda mais determinada e altiva. Observando Xander caminhar em direção ao campo de batalha, o examinador da equipe Rocket franziu a testa e olhou para Viper nas arquibancadas. A identidade de Xander já não era um segredo na base da equipe Rocket. Se algo ia acontecesse, até mesmo Viper teria dificuldades em enfrentar a fúria do irmão de Xander, então o examinador só podia esperar pela decisão de Viper. Viper tinha uma expressão séria, embora entendesse a decisão de Xander, também sabia que, com tudo a favor de Caim, Xander não podia aceitar ser cada vez mais superado por ele. O orgulho de Xander não lhe permitiria ser deixado de lado sem tomar uma atitude. Viper acenou levemente com a cabeça, indicando ao examinador que o desafio podia prosseguir. Com a aprovação de Viper, o examinador da equipe Rocket suspirou levemente. Se as circunstâncias permitissem, ele não gostaria de se envolver nessa luta, mas agora, como examinador, não tinha outra escolha. Xander parou em um dos lados do campo de batalha e riu alto. Caim, o que você está esperando? Deixe-me ver do que você é realmente forte. Espero que você não esteja apenas fingindo. Caim se espreguiçou preguiçosamente, torcendo o pescoço enquanto sorria em silêncio. O desafio de Xander não foi uma surpresa para Caim. Na verdade, quando ele fixou o olhar em Xander mais cedo, o fez em parte para provocá-lo e garantir que ele decidisse desafiá-lo. Se tudo corresse bem, Caim logo deixaria a ilha e, como líder da facção que acabara de consolidar, precisava causar uma impressão suficientemente forte. Caim, número de identificação 234, número 2, Xander, com número de identificação 99, desafiou você. Você aceita o desafio? Perguntou o examinador da equipe Rocket de sua posição de juiz. O sorriso de Caim se alargou e seu Murkrow, que estava ao seu lado, também fixou o olhar em seu treinador. Como Pokémon de Caim, Murkrow há muito tempo ansiava por dar uma lição em Xander por sua atitude arrogante. Também desejava enfrentar o Icans de Xander há bastante tempo. Eu aceito, disse Caim calmamente enquanto avançava para o outro lado do campo de batalha sob os olhares atentos de todos. Finalmente, o resultado esperado chegou. O examinador suspirou, resignado a ver as duas pessoas que menos queria ver frente a frente no campo de batalha. Ele conhecia bem a identidade de Xander e também tinha ouvido de Viper sobre o que havia acontecido com Caim e Umbra. Caim era alguém escolhido por um superior muito poderoso e, comparado a ele, o irmão de Xander não passava de uma piada. Este desafio é uma batalha até a morte. Cada participante só pode usar um Pokémon e não há regras adicionais de batalha. O desafio termina quando um dos lados se rende ou morre. E o desafio comece. Com as palavras do examinador, o primeiro desafio do teste finalmente começou. Instantaneamente, uma atmosfera tensa tomou conta do local. Ekans usa o olhar maligno, gritou Xander, iniciando a batalha. O movimento de Kans, olhar incisivo, usava os padrões em sua barriga para intimidar o oponente, servindo como seu primeiro ataque. Murkrow, Alcivou, use vento de cauda e evite olhar para ele. Caim rapidamente deu uma ordem precisa também. Cal. Murkrow alçou o voo, envolto por uma tênue corrente branca que minimizava a resistência do ar. Num piscar de olhos, tornou-se uma sombra negra que desapareceu no céu. Grito. Ekans. Frustrado com o fracasso de sua primeira estratégia, Xander franziu a testa e ordenou um segundo ataque. Nós também usaremos o grito, Murkrow, retrucou Caim. Ambos os Pokémon se transformaram em geradores de som, um no chão e outro no ar. As ondas sonoras amorfas se espalharam, causando desconforto a todos os presentes, tanto humanos quanto Pokémon. Kans, incapaz de voar, estava em desvantagem contra o Murkrow, que planava pelos céus. Embora ambos os ataques tenham reduzido a defesa do oponente, Caim ainda controlava o rumo da batalha. Caim, você vai manter seus Pokémon no ar o tempo todo? Se fizer isso, eu realmente vou te detestar.
Gritou Xander, frustrado com a situação. Caim zombou com desdém. Idiota, sua provocação é patética. Mas você me convenceu. Murkrow, aproxime-se e use ataque de asa. O comentário de Xander atingiu seu objetivo, fazer com que Caim partisse para o ataque. Embora parecesse que Caim estava se deixando influenciar, na realidade, ele simplesmente havia decidido que era hora de atacar. Xander sorriu amargamente. Embora tivesse sido insultado por Caim, ele havia alcançado seu objetivo, aproximar Murkrow o suficiente para que Kans atacasse. Kans, não se esquive. Use envolver e depois morda. A maior vantagem das serpentes reside em suas presas venenosas e corpo musculoso. Esses movimentos maximizariam o potencial de Kans. Murkrow, escuro como a noite, disparou em direção a Kans como um raio negro, suas asas brilhando com um fulgor branco. Kans, aguardando pacientemente, preparado para o impacto. Bom, o impacto foi explosivo, levantando uma nuvem de poeira. As asas de Murkrow, carregadas com energia do tipo voador, atingiram Ekans com força. Já, mesmo estando preparado para suportar o golpe e contra-atacar, Ekans não havia previsto a força do ataque de Murkrow. Soltou um grito de dor. O reflexo defensivo de Kans, em resposta à dor, impediu que ele contra-atacasse imediatamente. Murkrow, seguindo o treinamento de Cain, não hesitou em recuar rapidamente. As tentativas de Ekans de usar o Wrap and Beat só encontraram o vazio. Xander não conseguia acreditar, seu rosto escureceu. Rápido, usem ácido. Felizmente, Xander reagiu a tempo e os olhos de Ekans se arregalaram de fúria quando ele disparou uma bola de ácido roxo, atingindo Murkrow enquanto recuava. Isso. O ácido começou a corroer as penas de Murkrow, reduzindo sua defesa. Após a primeira troca de golpes, ambos os Pokémon se separaram, observando-se à distância. Com apenas um encontro, cada um deles adquiriu uma noção do poder do outro, o que só alimentou ainda mais seu espírito de luta. Ambos compartilhavam uma natureza guerreira. Capítulo 75 Desafio 2 Xander cerrou os dentes enquanto observava Caim, que permanecia calmo do outro lado da praça. A frustração em seu coração era palpável. Kans estava claramente em desvantagem contra o ágil Murkrow. Além disso, o alto poder de ataque de Murkrow deixou Xander inseguro quanto à capacidade de Kans resistir até o fim caso continuassem trocando golpes. Kans respirava com dificuldade, o último ataque de Murkrow tinha sido realmente difícil de suportar. Por outro lado, Murkrow voava pelos ares, sua sede de batalha evidente em seus olhos. Embora tivesse sido atingido pelo ataque ácido de Kans, para alguém acostumado a lutar na natureza, aquilo era apenas um ferimento leve. A diferença de poder entre os dois Pokémon era evidente. Xander, desista. Você não pode me vencer, disse Caim calmamente, olhando para Xander, cujo rosto empalidecera. Sinceramente, se conseguisse persuadir Xander a se render, Caim preferiria não continuar lutando, já que o irmão de Xander era um oficial de alta patente na equipe Rocket, o que deixava Caim um tanto cauteloso. No entanto, se a batalha continuasse, Caim não tinha certeza se conseguiria mantê-la sob controle. Como se tratava de uma luta até a morte, Caim não teria piedade. Se terminasse com a morte de Kans, ele teria se tornado um inimigo declarado de Xander. Se eles se tornassem inimigos, mesmo com o irmão que era oficial da equipe Rocket, Caim não hesitaria em acabar com ele para eliminar qualquer ameaça futura. Quanto àquele oficial a quem ele nunca havia conhecido, Caim, com sua experiência acumulada e o apoio do sistema, estava confiante de que poderia superá-lo e por fim essa rivalidade. Essa era sua absoluta confiança, mas ele precisava de tempo para crescer. As palavras de Caim, que soaram como uma tentativa de demonstrar misericórdia, foram extremamente ofensivas aos ouvidos de Xander. O que Caim disse atingiu profundamente o orgulho de Xander. Parecia que ele havia tomado uma decisão firme quando, de repente, Xander acenou levemente com a mão sobre o cinto da equipe Rocket e uma esfera roxa escura apareceu em sua mão. Caim franziu a testa ao ver o movimento de Xander, pressentindo um mau presságio. Xander cerrou os dentes com força, sua expressão se tornando sinistra. Você me obrigou. Prepare-se para morrer, seu desgraçado. Dito isso, ele arremessou a esfera roxa escura em direção a Ekans, que, reconhecendo o que era, a engoliu imediatamente. Das arquibancadas, Viper, que observava Xander arremessar o objeto, franziu levemente a testa, mas não disse nada. Com sua experiência, Viper sabia exatamente o que era aquele objeto. Aquela esfera roxa estava listada no catálogo de trocas da equipe Rocket, com o preço de 5.000 pontos. Isso poderia aumentar rapidamente a energia do tipo veneno de um Pokémon,
multiplicando a energia veneno presente nele por 5. No entanto, um efeito tão poderoso também trazia grandes efeitos colaterais. O Pokémon que consumisse essa pílula ficaria enfraquecido por uma semana. Obviamente, Chander queria aproveitar essa oportunidade para acabar com Caim de uma vez por todas. Se ele conseguisse, ninguém poderia superá-lo no teste, mesmo que ficasse debilitado por uma semana. Ele estava confiante de que conseguiria se recuperar. Essa pílula havia sido dada a Xander por seu irmão antes de ele chegar à ilha, como último recurso para situações especiais. Ele não esperava usá-la contra Caim. Ikans. Após consumir a pílula roxa, Ikan sentiu uma onda de energia em seu corpo, que ultrapassou seus limites, fazendo com que seu corpo se expandisse ligeiramente. Uma tênue névoa roxa começou a envolvê-lo. Sibila névoa púrpura ao redor de Ikans começou a corroer o solo, deixando-o cheio de buracos e rachaduras. Essas mudanças aconteceram num instante, antes que Caim pudesse se preparar. Kans, use ferrão venenoso, ordenou Xander com uma expressão distorcida. Dezenas de agulhas roxas saíram da boca de Kans, cheias de veneno e com velocidade aumentada, mirando em Murkrow. Murkrow, use rajada para desviar essas agulhas. Embora não soubesse o que Xander havia dado a Kans, Caim podia ver pela névoa roxa e pelas agulhas venenosas que Kans havia sido aprimorado com energia do tipo veneno. Seguindo o comando de Caim, Murkrow concentrou sua energia de voo e criou um pequeno tornado para desviar as agulhas. No entanto, as agulhas carregadas de veneno atravessaram o tornado, apenas ligeiramente enfraquecidas pelo vento, e continuaram seu caminho em direção a Murkrow. Com uma velocidade surpreendente, as agulhas venenosas atingiram Murkrow, envolvendo-o numa nuvem púrpura. Ele estava envenenado. Esse é um veneno extremamente forte. Caim franziu a testa ao ver que Murkrow havia sido envenenada, surpreso com a carta escondida de Xander. Ele não esperava que Xander tivesse algo assim, o que demonstrava que seu irmão detinha um poder considerável. Ah, agora seu Murkrow está envenenado. Você não tem escolha a não ser acabar com isso rapidamente. Xander riu maniacamente, vendo o veneno fazer efeito. Com Murkrow envenenado, Caim não podia mais se dar ao luxo de prolongar a batalha para desgastar Ekans. Murkrow, use vento de cauda e ataque com ataque de asa. Vamos acabar com isso logo. Ao avaliar a situação, Caim decidiu atacar diretamente. Ele precisava terminar a batalha rapidamente. Ah! Embora Murkrow se sentisse enfraquecido pelo veneno, obedeceu ao comando de Caim, lançando-se como um raio negro em direção a Ekans. O ataque de asa de Murkrow era agora seu movimento mais forte, perfeito para uma estratégia de ataque rápido. Kans, use cara assustadora e depois presa venenosa. Xander, sem esconder suas intenções assassinas, ordenou que Kans usasse seu golpe mais poderoso do tipo veneno. Murkrow se aproximou, mas sua velocidade diminuiu um pouco devido ao movimento cara assustadora de Kans. Mesmo assim, não hesitou e preparou suas asas para atacar. No entanto, os efeitos do veneno começaram a fazer efeito naquele momento e, juntamente com a redução de velocidade causada por cara assustadora, embora Murkrow tenha conseguido atingir Ikans, também foi atingido pelas presas envenenadas de Ikans. Silvo. Calma. Após o choque, ambos os Pokémon recuaram, mas desta vez o resultado foi diferente. Ikans havia recebido o ataque, mas Murkrow também fora envenenado novamente, com a névoa roxa ao seu redor ficando ainda mais densa. O veneno estava se acumulando em Murkrow. A batalha estava pendendo para o lado de Xander, e Caim e Murkrow estavam em desvantagem. Ah, hoje você vai morrer. Xander ficou mais confiante depois de ver o efeito da presa venenosa. Se ele conseguisse matar Caim ali, que diferença faria se ficasse fraco por uma semana? Ninguém na plateia ousaria desafiá-lo. Mas o que Xander não esperava era que, naquele momento, Caim sorrisse. Capítulo 76, Desafio 3. Xander viu o sorriso de Caim e ficou surpreso numa situação como aquela, como ele ainda podia estar sorrindo. Os outros presentes também notaram o sorriso de Caim e imediatamente se sentiram um tanto desconfortáveis. Eles não esperavam que Caim, que estava em desvantagem, estivesse sorrindo naquele momento. Isso foi uma demonstração de desprezo por Xander. No entanto, eles só viram Caim pegar seu cinto da equipe Rocket, tirando de sua mão um pequeno controle remoto e uma pílula amarelo clara. Todos desviaram o olhar do controle remoto e se concentraram na pílula em sua mão. Era apenas um remédio desintoxicante comum, algo que podia ser trocado diretamente na lista de recompensas da equipe Rocket por apenas 10 pontos.
Embora seu efeito tenha sido razoável, claramente não conseguiu eliminar o veneno letal que afetava Murkrow naquele momento. Ah, Caim, você está brincando. Acha que esse remédio detox qualquer vai neutralizar o veneno do Ekans? Xander deu uma gargalhada sonora. Ele achava que Caim tinha algum plano, mas não esperava que fosse apenas um remédio detox comum. Esse tipo de medicamento, embora eficaz, só conseguia aliviar ligeiramente o veneno no corpo de Murkrow. O sorriso de Caim se alargou ainda mais. Animado, Murkrow, Caim ignorou as palavras de Xander e perguntou com um sorriso. Cal, ao notar o controle remoto na mão de Caim, Murkrow exclamou animadamente. Desde a última batalha, Caim não havia libertado Murkrow de seu fardo, e agora que o fizera, Murkrow se sentia ainda mais confiante para a luta que se aproximava. Ski também franziu a testa, preocupada com a situação desfavorável de Caim. Se Caim perdesse, provavelmente também não teria um futuro brilhante, e claramente não entendia muito bem o que Caim estava fazendo. Olha o controle remoto na mão dele. Essa é a parte importante. Parece ser um controle remoto personalizado para a carga da equipe Rocket. Um grito de surpresa. O outro objeto na mão de Caim foi finalmente revelado. Aparentemente, essa pessoa não havia passado muito tempo explorando a lista de recompensas da equipe Rocket. De repente, todos os olhares se voltaram para o controle remoto na outra mão de Caim, exibindo expressões de espanto. Aquela Murkrow, que já era tão veloz, estava carregando um peso. E Murkrow, que já possuía ataques tão poderosos, estava carregando um fardo. E num duelo de vida ou morte como esse, Caim estava se contendo. Surgiram perguntas e exclamações na mente de todos. Caim, sem dar atenção aos olhares surpresos dos outros, pressionou levemente o controle remoto com seus longos dedos e jogou o remédio de desintoxicação em direção a Murkrow com a outra mão. Cal. Murkrow, sentindo imediatamente seu corpo ficar mais leve, gritou de excitação. No instante anterior à queda do remédio de desintoxicação no chão, Murkrow mergulhou e o engoliu de uma só vez. Embora o veneno em seu corpo não tivesse sido eliminado, o medicamento ajudou a suprimi-lo um pouco. Você acha que isso será suficiente para me derrotar? Continue sonhando. Kans, use ferrão venenoso novamente e mostre a ele sua toxicidade. Xander reagiu rapidamente, ordenando que Kans atacasse novamente. Murkrow, desvie. Chegue perto e use ataque de asa. Murkrow voou de lado, desviando dos ferrões venenosos que vinham em sua direção e acelerou novamente, dirigindo-se para Ekans. Com a velocidade claramente aumentada de Murkrow, ataques de longo alcance como o ferrão venenoso não tinham chance de alcançá-lo. Você está pedindo para morrer. Kans, use cara assustadora e presa venenosa. Embora Murkrow tivesse escapado do ferrão venenoso, Xander não se abalou e deu outra ordem. Com base no que havia acontecido antes, Kans e Murkrow se enfrentariam novamente e, nesse ponto, o Murkrow envenenado perderia gradualmente sua capacidade de resistir. Caim deu um leve sorriso. Será que eles realmente achavam que o treinamento com carga era inútil? Murkrow, sob o efeito do golpe cara assustadora, atacou Ikans com força. Ikans, cuja energia venenosa foi amplificada por uma pílula roxa, tinha uma sensibilidade à dor significativamente reduzida. Embora o golpe de Murkrow fosse forte, não doeu tanto quanto da primeira vez. Ikans estava prestes a usar presa venenosa em Murkrow novamente. Lan. Contudo, desta vez estava fadado ao fracasso. No momento em que as presas de Kans estavam prestes a morder Murkrow, este acelerou e desviou do ataque de Kans a tempo. Murkrow, não pare. Ataque de asa contínuo. Aproveite a fraqueza. Kans, aguenta mais um pouco, usa cara assustadora e presa venenosa. Gritou Xander, rangendo os dentes. O aumento de velocidade de Murkrow não me deixou opções, e ele só podia esperar que Scariface diminuísse a velocidade de Murkrow novamente. Felizmente, desta vez o efeito cara assustadora surtiu efeito e a velocidade de Murkrow foi reduzida mais uma vez. Murkrow, use Protect. Mas, justamente quando Xander se sentia triunfante e as presas venenosas de Kans estavam prestes a morder Murkrow, a voz fria de Caim ecoou como uma espada perfurando seu coração. Um escudo verde envolvia Murkrow, bloqueando as presas venenosas de Kans. Proteger. O movimento de sobrevivência que Caim ensinou primeiro a Murkrow. No momento mais crítico, foi utilizado com sucesso. As asas de Murkrow se moveram novamente, como se fossem lâminas afiadas, e atingiram Ikans com força, que assistiu horrorizado. Van. Dessa vez, Murkrow atingiu Ikans com toda a sua força, lançando-o para um canto do campo,
onde ficou completamente incapacitado de continuar lutando. O ataque sonoro que reduzia a defesa, juntamente com os ataques de asa consecutivos, finalmente derrotou Ikans. Não havia como negar que o Ikans de Xander era realmente forte. É claro que aquela pílula roxa também desempenhou um papel importante. Xander ficou paralisado em choque, assim como todos os outros. Eles não esperavam que o desfecho fosse esse, com a situação tomando um rumo inesperado. Murkrow, Matió. Mas a voz fria e sem emoção de Caim soou novamente, fazendo todos estremecerem enquanto viam dar uma ordem de execução. Será que eles não sabiam que o irmão do Xander era um oficial da equipe Rocket? Será que o Caim ia mesmo ser tão cruel? Para Caim, no momento em que Xander deu a ordem para matá-lo, a inimizade entre eles não pôde mais ser resolvida. Se alguém quer me matar, precisa estar preparado para morrer. Ao ouvir a ordem de Caim, os olhos de Xander se estreitaram e, ao ver Murkrow voando em direção a Ikans, Xander correu rapidamente, gritando: "Pare!". O examinador da equipe Rocket também gritou rapidamente: "Pare imediatamente!". Ele realmente não queria intervir naquele momento, mas devido à situação especial de Xander, não teve escolha a não ser falar. Mas Caim agiu como se não tivesse ouvido nada e não demonstrou nenhuma intenção de deter Murkrow. "Pare, garoto. Ele não pode morrer ainda". Para surpresa de todos, quem falou desta vez foi o instrutor Viper, a figura de maior autoridade na ilha do teste. No entanto, ele não conseguiu esconder o tom de resignação em sua voz. O instrutor Viper ordenou que Caim interrompesse o ataque. "Pare, Murkrow". Caim, franzindo a testa, ordenou resignadamente que Murkrow parasse. Ele podia ignorar todos os outros presentes, mas não podia ignorar as palavras do instrutor Viper. Porque senão ele pode morrer. Como o instrutor Viper não queria que Xander morresse, Caim poupou sua vida. No entanto, embora não morresse, ele não escaparia da punição. Capítulo 77. Destrua um de seus olhos. Destrua um dos olhos dele, Murkrow. Murkrow, que havia parado no meio do voo, agora se movia ainda mais rápido. Antes que Xander pudesse alcançá-los, Murkrow bicou ferozmente o olho de Kans. Quando voltou a alçar voo, um globo ocular ensanguentado pendia de seu bico. "Ekans!", gritou Xander, tropeçando enquanto corria em direção ao seu Pokémon. Murkrow não hesitou nem um pouco e engoliu o olho ensanguentado de uma só vez. Diante dessa cena, ninguém ousou dizer uma palavra. Até mesmo Viper, em silêncio, aprovou o comportamento de Caim, já que ele próprio havia estabelecido as regras de uma luta até a morte, embora agora estivesse se contradizendo. Caim voltou seu olhar para a víbora, encarando-o sem hesitar, com uma seriedade questionadora nos olhos. Ele não acreditava que fosse apenas por causa do irmão de Xander. Embora o irmão de Xander fosse um oficial da equipe Rocket, isso o colocava apenas no nível intermediário. Viper, como um dos líderes seniores da equipe Rocket, estava em um nível completamente diferente. Viper franziu a testa sob o olhar intenso de Caim, mas não se irritou, sabendo que havia razões que não podia revelar. "Ele ainda é útil". Foi tudo o que Viper disse, num tom que não admitia discussão. Como um dos principais instrutores da equipe Rocket, oferecer a Caim uma breve explicação era uma concessão, uma cortesia por respeito ao seu amigo Umbra. Caso contrário, qualquer um que ousasse olhá-lo daquela forma teria morrido inúmeras vezes. Caim entendeu que era hora de deixar isso para lá. Embora Víbora não lhe tivesse dado uma explicação completa, não havia muito que ele pudesse fazer além de aceitar a situação. No entanto, Caim compreendeu o significado oculto por trás das palavras de Víbora. Este teste foi diferente dos outros. Murkrow, embora insatisfeito, retornou ao lado de Caim. Quando estava prestes a acabar com Ikans, foi impedido, o que o deixou frustrado. Contudo, ao menos conseguira cegar aquela cobra irritante, o que lhe trouxe algum consolo. Caim acariciou as penas de Murkrow para acalmar sua agitação, tirando várias poções de antídoto de seu cinto e administrando-as uma a uma. Ele não podia negar que, após ingerir a pílula roxa, a potência do veneno de Ikans havia aumentado significativamente. Murkrow só conseguiu eliminar o veneno completamente depois de consumir 5 antídotos. Xander, cambaleando, finalmente alcançou Ikans, tirando frascos e poções de seu cinto e despejando-os desesperadamente na boca de seu Pokémon enquanto usava tais curativos para estancar o sangramento do olho ferido. A ardência causada pelo desinfetante fez com que Ikans, mesmo inconsciente, tremesse incontrolavelmente. Se fosse apenas um Pokémon comum que tivesse perdido a capacidade de batalhar, ele poderia ter se recuperado rapidamente com o tratamento adequado, mas o caso de Ekans era diferente.
Após ingerir a pílula roxa, a sensibilidade corporal de Kans diminuiu e a perda de sua capacidade de combate foi uma forma de autopreservação. Os efeitos colaterais da pílula roxa eram graves. Se Kans não se recuperasse logo, poderia sofrer uma queda de nível ou, pior, perder sua qualidade inerente, ficando para sempre incapaz de acompanhar Murkrow. Além disso, o dano que Murkrow infligiu a Ekans, cegando-o de um olho, reduziu sua capacidade de combate em pelo menos 20%. Cain decidiu não prosseguir com sua intenção de matar Xander e Kans. Embora Xander tivesse claramente demonstrado a intenção de matá-lo, Cain não o considerava uma ameaça séria. Ele simplesmente tinha o hábito de eliminar qualquer risco potencial. Nesse ponto, Cain já tinha a capacidade de dominar Xander e, no futuro, a diferença entre eles só aumentaria. Além disso, era evidente que a pílula roxa não era fácil de assimilar. Embora Ekans tivesse perdido a capacidade de lutar, Xander agiu como se estivesse em uma emergência, administrando uma grande quantidade de medicamentos. Sob os olhares reverentes de todos na praça, Caim finalmente se afastou do campo de batalha com Murkrow. Assim que Caim saiu, o examinador anunciou formalmente: desafio encerrado. O desafiante falhou, sua classificação cai 10 posições. Após tratar os ferimentos de Kans, Xander o recolheu silenciosamente para sua Pokébola, baixou a cabeça e deixou o campo de batalha, dirigindo-se diretamente para os alojamentos sem parar na praça. Dessa vez, Xander realmente aprendeu a lição. Se não fosse pela intervenção de Viper, ele provavelmente teria perdido a vida. Essa experiência foi uma lição que ele jamais esqueceria. Sempre existe alguém mais forte. Ski observou Caim se aproximar. Antes, ele tinha algumas dúvidas, mas agora essas dúvidas desapareceram completamente. Quando Caim alcançou o primeiro lugar na tabela de classificação com 458 pontos de ataque, Ski já estava impressionado, mas não esperava que aquele não fosse o poder total de Murkrow. Foi somente quando Xander esgotou todas as suas opções que Murkrow mostrou sua verdadeira força, dominando com sua velocidade e poder. Além disso, Ski sabia que Caine não tinha apenas um Murkrow, ele também possuía um Slowpoke igualmente forte. Considerando a força de Murkrow e o poder geral de Caine, Ski percebeu que não podia mais se dar ao luxo de ter dúvidas. Finalmente, Ski aceitou a realidade. Se Caine era tão forte e tinha tanto potencial, segui-lo com lealdade não era uma escolha tão difícil. No fim, foi a ordem de Caim que convenceu Ski de vez, e ela ficou determinada a nunca trair Caim, a menos que algo totalmente inesperado acontecesse. Ski ficou impressionada com a força e as táticas de Caim. SR. Caim, o senhor precisa de alguma poção de cura? Ainda temos algumas em estoque. Ski aproximou-se rapidamente de Caim, e sua atitude já não era tão reservada como antes. Seu tom era respeitoso, fruto de uma admiração genuína. Caim olhou para Ski surpreso, notando uma mudança nele. Ele pareceu ter entendido algo. Caim balançou a cabeça negativamente, indicando que não precisava de mais nada. Após eliminar o veneno, o estado de Murkrow estava bastante bom, então não fazia sentido desperdiçar poções de cura. Os cerca de 20 seguidores que estavam atrás de Caim estavam visivelmente animados. Ter um líder tão poderoso os fazia sentir-se afortunados por terem se juntado a ele. Após o desafio de Caim e Xander, outros começaram a se revezar desafiando seus oponentes. No entanto, em comparação com a intensa batalha entre Caim e Xander, os outros desafios pareceram mais simples e menos significativos. Embora também fossem combates até a morte, exceto para aqueles com profundos rancores, uma verdadeira luta até a morte era rara. Todos na ilha de testes sabiam que, se não conseguissem vencer uma luta, o melhor era se render para evitar consequências mais graves. Afinal, apenas os 10 primeiros colocados recebiam recompensas e as posições seguintes tinham pouca importância. No entanto, houve uma exceção, a luta pelo último lugar. Essa foi a batalha mais intensa da prova. Todos sabiam que ficar em último significava eliminação, e eliminação significava morte. Então, se eles já estavam condenados, por que não lutar até o fim? Assim, depois que a primeira pessoa em último lugar desafiou alguém com sucesso, aqueles que permaneceram em último lugar continuaram a desafiar freneticamente. Com o tempo, o número de mortos aumentou. O desafio continuou até o anoitecer, terminando em meio a exclamações de espanto. No total, 5 pessoas morreram durante os desafios e, embora 3 tenham sobrevivido, seus Pokémon não receberam tratamento a tempo e também morreram. Nessas circunstâncias, embora os treinadores sobreviventes não morressem imediatamente, seu destino estava selado para a próxima prova.
As novas regras estabelecidas por Viper elevaram rapidamente esse julgamento a um nível de combate muito mais sangrento. Capítulo 78. Os três executivos da equipe Rocket. Um enorme navio cargueiro navegava pelo vasto oceano, com uma densa coluna de fumaça branca subindo de sua alta chaminé, dando-lhe a aparência de uma fumaça solitária no deserto. Na proa do navio, um jovem de cabelos e roupas pretas encostava-se no parapeito, inclinando o corpo ligeiramente para frente, com os cabelos ondulando livremente na brisa do mar. O ar úmido proporcionava uma sensação de grande conforto. Ao lado do jovem, empoleirado no parapeito, estava um Pokémon semelhante a um corvo, completamente preto, com olhos penetrantes que fitavam atentamente o horizonte. Esse jovem e seus Pokémon eram ninguém menos que Caim e Murkrow. Após o último julgamento, os resultados de Caim deixaram Umbra bastante satisfeito, então, conforme combinado, ele o retirou da ilha do julgamento mais cedo. Este navio cargueiro pertencia à equipe Rocket e entregava suprimentos à ilha do julgamento todos os meses. Com a permissão de Umbra, Caim embarcou no navio para retornar. Embora em sua vida anterior ele tivesse deixado a ilha do julgamento uma vez, desta vez, ao contrário de antes, ele podia ver claramente a rota de retorno do navio de carga. Caim percebeu que a ilha do julgamento estava localizada na fronteira marítima entre as regiões de Canto e Johto. Como você se sente? Mesmo tendo ficado fora por menos de um mês, não parece que você esteve longe da civilização por muito tempo. Assim que Caim e Murkrow olharam para o horizonte, uma voz ligeiramente rouca soou por trás deles. Umbra saiu do porão de carga e caminhou até o convés, aproximando-se de Caim e se apoiando no parapeito ao lado dele. SR. Umbra. Caim o cumprimentou respeitosamente. Umbra acenou com a mão, indicando que a formalidade não era necessária. Embora sua posição na equipe Rocket fosse muito elevada, ele era a pessoa menos preocupada com tais formalidades. Ele sempre acreditou na supremacia do poder. Aqueles que detêm o poder, detêm o privilégio. Caim ainda não tinha poder, mas seu potencial havia chamado a atenção de Umbra e por alguns outros motivos. Umbra não era excessivamente autoritário com ele. Não me sinto muito diferente. Eu já era órfão antes, e sobreviver na sociedade não era muito diferente de sobreviver na Ilha do Julgamento. Os fracos apanham, é um mundo devorador, e tudo o que fazemos é apenas para sobreviver. Caim respondeu calmamente. Embora essas lembranças tivessem gradualmente se desvanecido, o sentimento profundamente gravado em seus ossos permanecia. Umbra ficou surpresa com a resposta de Caim e então riu, uma risada sincera e genuína. Parece que já tivemos experiências semelhantes. Seus olhos começaram a perder o foco, como se estivesse suspirando ou se lembrando de algo. Os dois ficaram em silêncio, tendo como único pano de fundo o som do vento marítimo e das ondas quebrando contra o navio. Após um instante, Umbra voltou a si, sorriu ironicamente e disse: Vivendo tanto tempo, é inevitável que você se lembre do passado. Caim sorriu para ele, sem demonstrar qualquer outra expressão. Embora Umbra fosse extremamente poderoso e, como vice-líder da equipe Rocket na divisão mais secreta, devesse ser uma figura implacável. No entanto, após vários encontros, Caim percebeu que Umbra não era difícil de lidar, contanto que mantivesse sua presença sob controle, ele poderia parecer um vizinho amigável. Este é um cartão de identificação da liga que preparei para você. Todos os dados foram manipulados, então, contanto que ninguém acima do nível da Elite 4 investigue a fundo, não haverá problemas. Umbra tirou do bolso um cartão de identificação da liga com o emblema da liga e a foto de uma pessoa desconhecida e entregou-o a Caim. Caim ficou um tanto surpreso ao recebê-lo. Era um ID da liga preparado pessoalmente por Umbra. Se fosse como ele disse, Caim poderia ter uma identidade legítima e viver abertamente sob o sol no futuro. Esta é uma máscara de pele humana criada pelos chamados especialistas da equipe Rocket. Eles dizem que, contanto que não seja rasgada ou queimada, ninguém conseguirá diferenciá-la de um rosto verdadeiro. Esta máscara corresponde à aparência da foto no seu cartão de identificação da liga. Umbra tirou outra máscara, tão fina quanto a asa de uma cigarra, e a jogou para Caim. Com esse documento de identidade e máscara especial, Caim acreditava que mesmo as pessoas que o conheciam bem não o reconheceriam em um encontro pessoal. Claro, desde que seus Pokémon não revelassem sua identidade. Assim, quando Umbra lhe entregou o cartão de identificação e a máscara, Caim já havia decidido que, no futuro, seus Pokémon precisariam corresponder às suas duas identidades diferentes. Murkrow seria seu Pokémon da equipe Rocket, enquanto Slowpoke seria seu Pokémon na liga.
embora isso possa ser um pouco complicado, se pudesse garantir a independência de suas duas identidades. Então, no futuro, ele poderia até tentar se infiltrar na liga e eventualmente alcançar uma posição como a de Koga, chegando à Elite 4. Não seria uma possibilidade improvável. Ao mesmo tempo, se ele progredisse na equipe Rocket, seu poder cresceria rapidamente com os recursos de ambos os lados. Provavelmente, o objetivo por trás do cartão de identificação e da máscara que Umbra preparou para ele era justamente esse. Falta meia hora para chegarmos. Nosso destino é Vermilion City. Quando chegarmos, desembarque por conta própria. Umbra continuou, com o distintivo que lhe dei. Vá até a base da equipe Rocket no Lago da Ira, em Malganitou, na região de Johto. Preciso que você me traga algo. Alguém entrará em contato com você quando chegar lá. Após dizer isso, expirou fundo e se espreguiçou antes de voltar para a cabine. Vermilion City. Cain olhou para o cartão de identificação da liga e para a máscara em sua mão, depois observou Umbra se afastar após atribuir a tarefa com um brilho de inteligência nos olhos. Não é de admirar que a ilha do julgamento da equipe Rocket nunca tenha sido descoberta pela liga. Vermilion City, sendo a localização do ginásio de Surge, um dos três grandes executivos da equipe Rocket, certamente tenha cobertado secretamente algumas de suas ações. Os três grandes líderes da equipe Rocket são Surge, de Vermilion City, Sabrina, de Saffron City e Koga, de Fuchsia City. Eles são os três pregos mais profundos que Giovanni fincou na liga. Dentre eles, Koga é o mais formidável. Quando a Liga Pokémon Índigo se dividiu nas regiões de Kanto e Johto, Koga ascendeu à posição de membro da Elite 4 do tipo Veneno na região de Johto, tornando-se um dos maiores aliados de Giovanni dentro da Liga. Embora Surge e Sabrina não tenham atingido o mesmo nível de Koga, suas habilidades não são muito inferiores. Mesmo Sabrina, conhecida como a Rainha Psíquica, se falarmos de uma batalha completa de 6 contra 6, Koga provavelmente não conseguiria derrotá-la, já que o tipo psíquico tem vantagem sobre o tipo venenoso. Além disso, como ninja, Koga é habilidoso em emboscadas e assassinatos, e em um confronto direto, ele teria dificuldades para derrotar Sabrina, cuja habilidade psíquica é comparável à de um Pokémon de nível de elite. Quanto a Surge, diferentemente de Sabrina e Koga, sua maior força reside nas táticas de combate em grupo. Ele é extremamente habilidoso em liderar grandes grupos de pessoas em batalhas em massa, como um general comandando um exército. Portanto, os três têm seus próprios pontos fortes e são considerados iguais entre os três grandes executivos da equipe Rocket. Capítulo 79 Cidade Vermelha. Se uma pessoa comum chegasse à cidade de Vermilion, a primeira coisa que notaria é que ela parece especialmente pacífica. Vermilion City é um lugar aparentemente tranquilo que abriga a maior associação Pokémon da região de Kanto, então é difícil imaginar que uma das principais bases da maior organização criminosa de Kanto, a equipe Rocket, esteja escondida aqui. Essa situação se deve em grande parte à presença do Tenente Surge, que mantém os membros da equipe Rocket sob controle. Embora a influência da equipe Rocket seja forte nessa área, a cidade permanece notavelmente calma. Em sua vida anterior como membro da equipe Rocket, Caim visitou Vermilion City em diversas ocasiões, portanto, estava bem familiarizado com os arredores. Neste lugar, contanto que ninguém cause problemas, não haverá nenhum. No entanto, a missão que Umbra deu a Caim em Malganiton, localizada na região de Johto, era muito mais complicada. O líder de ginásio de Malganiton é um treinador de nível elite conhecido como Prince, o Gelo do Inverno. Sua habilidade com Pokémon do tipo Gelo supera a da maioria dos treinadores de elite. Se não fosse pelo seu temperamento, ele sem dúvida ocuparia um lugar entre os 4 melhores da liga e poderia até ter uma chance de se tornar campeão. Embora Prince não desse atenção a alguém como Caim, a presença dele em Malganiton mostra o quão a sério a liga leva este lugar. Assim, esta missão está repleta de incertezas e perigos potenciais. Meia hora depois, o navio finalmente chegou ao porto de Vermilion City. Observando as diversas embarcações no porto, o cargueiro que retornava da ilha Trial se camuflava perfeitamente sem apresentar sinais de atividade em comum. Um jovem desembarcou do navio, com aparência comum, vestindo um traje típico de treinador e acompanhado por um Slowpoke rosa claro. Este era Caim, completamente disfarçado. Usando uma máscara de pele humana e vestido como um treinador da liga, seu comportamento frio da ilha do julgamento havia desaparecido por completo. Respirando a brisa marítima carregada de sal e sentindo o chão firme sob seus pés, Caim finalmente chegou à cidade de Vermilion, na região de Kanto.
Vermilion City, localizada no sul de Kanto, é a maior cidade portuária da região. Toda a cidade gira em torno do comércio marítimo e está repleta não apenas de navios de carga. O porto mais famoso da cidade de Vermilion é o Porto de Vermilion, o maior de Kanto, onde enormes transatlânticos como o SS Anne, o SS Aqua e a balsa Segalopa atracam regularmente. Embora não seja a cidade mais desenvolvida de Kanto, está logo atrás de Saffron City. Os impostos gerados pelo tráfego marítimo permitem um rápido desenvolvimento urbano. A equipe Rocket, que controla Vermilion City, colhe imensos benefícios dessa situação. O Tenente Surge está destacado aqui por um motivo. Quando Caim saiu do porto e entrou na cidade, o sol já começava a se pôr. As ruas estavam cheias de pessoas atarefadas, mas, apesar da pressa, seus rostos demonstravam satisfação. Claramente, o ambiente tranquilo de Vermilion City é apreciado por seus moradores. Por ser uma cidade portuária, a chegada de um desconhecido como Caim não chamou muita atenção. Pessoas como ele chegam todos os dias em grande número. Era exatamente isso que Caim queria. Ele não queria se destacar como um animal em um zoológico. Embora tivesse deixado a Ilha dos Testes, ele ainda carregava um traço de sua atmosfera selvagem. No entanto, com sua experiência anterior, ele disfarçava bem essa aura, fazendo com que as pessoas o percebessem como um treinador que havia passado um tempo considerável na natureza selvagem. Aqueles que conseguem sobreviver longos períodos na natureza geralmente são respeitados. Com uma Pokébola na cintura e um Slowpoke ao lado, Caim deixava claro que era um treinador, então ninguém tentava provocá-lo. Mas agora Caim enfrentava um problema. Como diz o ditado, um herói sem um tostão não consegue muita coisa. Caim estava completamente sem dinheiro e estava experimentando o que significava estar na miséria. A primeira coisa que ele precisava fazer era conseguir algum dinheiro. Seguindo algumas placas na rua, Caim chegou a uma loja de produtos Pokémon em Vermilion City. Dada a sua situação, ele vendeu alguns itens não essenciais e conseguiu algum dinheiro. Como não conseguiu vender os itens realmente valiosos que possuía, ele só conseguiu 5.000 Pokédólares. Vale ressaltar que o cartão de identificação da liga fornecido por Umbra era muito seguro. Outra função desse cartão é que ele funciona como um cartão bancário. Caim depositou imediatamente o dinheiro que acabara de receber. Por fim, a conta bancária de Caim passou de 0 para 5.000 Pokédólares. Após trocar o dinheiro, Caim saiu rapidamente da loja de produtos Pokémon e seguiu as placas até o centro Pokémon. O centro Pokémon de Vermilion está localizado no centro da cidade. Como um hospital especializado no tratamento de Pokémon, ocupa uma área enorme, quase do tamanho de 2 campos de futebol, e tem 5 ou 6 andares de altura. Vestido com seu uniforme de treinador da liga, Caim não chamou a atenção dos guardas do centro Pokémon. Após mostrar sua carteira de identificação da liga, ele entrou sem problemas. Em sua vida anterior, Caim não frequentava muitos centros Pokémon. Quando era fraco e não tinha status legal, não tinha o direito de entrar nesses locais controlados pela liga. Mais tarde, quando ficou mais forte, não precisou mais deles, então suas visitas se tornaram raras. Essa foi a primeira vez que Caim entrou em um centro Pokémon desde sua reencarnação, mas ele estava familiarizado com as instalações. Dentro do centro Pokémon, além da enfermeira Joy, havia também inúmeros assistentes médicos e vários Chansei. Devido ao grande número de treinadores que vinham tratar seus Pokémon, a equipe estava muito ocupada. Não é à toa que os centros Pokémon são um dos lugares mais importantes da liga. Apesar do movimento intenso, tudo estava bem organizado e os treinadores da liga mantiveram um alto nível de conduta. Exceto em casos de emergência, todos aguardavam sua vez na fila. Além de ser um centro de tratamento, o centro Pokémon também oferece hospedagem. Um dos principais objetivos de Caim ao vir para cá era passar a noite. É claro que ele também tinha outro objetivo: realizar um exame completo em seus Pokémon para garantir que eles não tivessem ferimentos ocultos que ele não pudesse detectar. Com sua experiência como criador, Caim sabia o quão perigosas poderiam ser as lesões ocultas. Embora possam não ser aparentes inicialmente, se acumularem, podem se tornar problemas sérios, afetando o desempenho do Pokémon e até mesmo reduzindo seu potencial ou levando à sua morte. Embora Caine não tivesse detectado nenhuma lesão oculta e seu sistema não tivesse registrado nada de incomum, o banco de dados de lesões ocultas do sistema não era muito extenso. Portanto, para ter certeza absoluta, ele preferiu confiar na tecnologia da Liga e realizar um exame completo em seus Pokémon. Capítulo 80 Centro Pokémon. A equipe Rocket possui muitos cientistas e, em algumas áreas tecnológicas, eles até superam a Liga. No entanto, no campo da medicina, a Liga está muito à frente.
O Centro Pokémon, que possui a tecnologia médica mais avançada do mundo, é uma das instituições mais importantes da Liga. Pode-se dizer que, sem o apoio dos centros Pokémon, as capacidades de combate dos treinadores da Liga seriam significativamente reduzidas. Portanto, a existência dos centros Pokémon fortalece ainda mais a posição da Liga Pokémon. Não havia muitas pessoas realizando exames médicos em seus Pokémon, então, depois de pegar uma senha, não demorou muito para chegar a vez de Caim. Ao ouvir os números anunciados pelos alto-falantes, Caim dirigiu-se ao balcão correspondente, onde um profissional de saúde o cumprimentou com um sorriso profissional. Cada centro Pokémon tem apenas uma enfermeira Joy, que lida principalmente com ferimentos graves. Para exames físicos relativamente simples como este, sua intervenção pessoal não é necessária, caso contrário, ela ficaria sobrecarregada. Aqui está meu cartão de identificação da Liga. Por favor, realize um exame físico completo em todos os meus Pokémon. Aí entregou seu documento de identidade e 3 superbalas ao profissional de saúde, sorrindo levemente. Antes de entrar no centro Pokémon, Cain havia guardado os Slowpoke e Gastly em suas superbolas, então este exame seria para os 3 Pokémon. Embora Caim pretendesse manter a presença de Murkrow e Gastly em segredo, já que agora era um treinador desconhecido, ninguém daria atenção especial aos Pokémon que ele usava, então ele não precisava se preocupar em revelar sua identidade. Olá, um exame físico completo para 3 Pokémon custa um total de 3.000 Pokédólares. Você prefere pagar em dinheiro ou que o valor seja debitado diretamente da conta bancária vinculada ao seu documento de identidade? A funcionária manteve seu sorriso profissional enquanto inseria o cartão na máquina. Depois que os dados de Caína apareceram no computador, ela perguntou, sorrindo: Por favor, debite diretamente da conta bancária. Além disso, gostaria de saber se posso reservar uma diária aqui. Caim assentiu com a cabeça, aproveitando a oportunidade para perguntar sobre a disponibilidade de hospedagem. A funcionária, mantendo a expressão séria, assentiu e respondeu: Certamente, uma diária custa 500 Pokédólares. Gostaria de deduzir o valor total de uma vez. Sim, por favor. Agradeço o cuidado que você dedica aos meus Pokémon. Muito bem, não precisa se preocupar, o exame no centro Pokémon será minucioso. Aqui está o seu cartão do quarto e o seu número de espera. O exame levará algum tempo, então fique à vontade para aguardar na recepção ou ir diretamente para o seu quarto assim que terminarmos. Avisaremos você imediatamente. Com alguns cliques e pressionando a tecla Enter, o funcionário concluiu a cobrança e devolveu o cartão de identificação de Caim, juntamente com o número de espera e a chave do quarto. Vale mencionar que a liga é bastante razoável, mesmo um exame físico completo e complexo para um único Pokémon custa apenas 1.000 Pokédólares. Somando os 500 Pokédólares da diária de hospedagem, Caim ficou com 1.500 Pokédólares em sua conta. No entanto, isso vem de alguém como Caim, acostumado a lidar com grandes somas. Para uma pessoa comum, gastar tanto de uma só vez seria inviável, especialmente para treinadores de famílias menos favorecidas, já que é uma quantia considerável. No mundo Pokémon, um trabalhador comum ganha entre 10.000 e 20.000 Pokédólares por mês. Comparado a isso, esse valor não é baixo. Por isso, ser treinador é uma profissão cara e nem todas as famílias podem arcar com esse nível de despesas. Portanto, o surgimento da equipe Rocket proporcionou uma grande oportunidade para muitas pessoas das classes mais baixas que desejavam se tornar treinadores. Nem todos que se juntam à equipe Rocket precisam passar por provações como as de Caim. O que ele vivenciou é uma exceção, um processo de seleção criado para formar membros leais. Para a maioria, entrar para a equipe Rocket é relativamente simples. Claro, entrar é fácil, sair, nem tanto. Enquanto esperava, Caim decidiu não ir diretamente para seu quarto ou para a recepção, mas sim passear pelo centro Pokémon. Após uma breve visita guiada, Caim obteve uma compreensão geral do centro Pokémon da cidade de Vermilion. O centro Pokémon tem 6 andares. O primeiro andar é destinado a tratamentos e exames simples. O segundo é para ferimentos graves e áreas de hospitalização. O terceiro é um grande refeitório que oferece comida tanto para humanos quanto para Pokémon. O quarto e o quinto são áreas de alojamento. E o sexto andar é reservado para funcionários importantes da liga, ao qual Caim não tinha acesso. Atrás do centro Pokémon há um grande espaço aberto para treinar Pokémon, com vários campos de batalha bem equipados para os treinadores utilizarem. No geral, o projeto é bastante razoável e as instalações são bem completas, o que torna os preços dos serviços bastante justos. Após percorrer todo o centro Pokémon, o que levou cerca de 30 minutos, Caine esperou um pouco mais na área de recepção antes de ser informado de que o exame havia terminado.
Finalmente, Caine recuperou seus 3 Pokémon e foi informado de que todos estavam em perfeitas condições e apresentando excelente desenvolvimento, o que rendeu alguns elogios da equipe. Caine simplesmente sorriu e, depois de libertar Slowpoke de sua Super Bola, dirigiu-se ao refeitório no terceiro andar. Afinal, já era hora do jantar. Slowpoke, vamos experimentar a comida da Lida. Comparado com a carne assada e o peixe que você costuma comer, esta será uma experiência diferente. Caine acariciou a cabeça de Slowpoke enquanto falava com um sorriso. É bom ouvir que haveria comida. Slowpoke, o Pokémon mais guloso da equipe de Caine, imediatamente mostrou uma expressão animada e soltou um som alegre, claramente entusiasmado. Era noite e o refeitório começava a encher. Quando Caine entrou, já havia algumas pessoas na fila, algumas com seus Pokémon ao lado, outras conversando e rindo com os amigos. Slowpoke seguiu Caine de perto. Desta vez, não usou seus poderes psíquicos para levitar, pois, após algum treinamento, finalmente conseguiu acompanhar Caine a pé. No entanto, a chegada de Caine e Slowpoke não passou despercebida e causou um certo alvoroço. Todos no refeitório voltaram sua atenção para Slowpoke, cochichando e apontando discretamente. Esse Slowpoke não parece um pouco estranho. Você está brincando? Esse é um Slowpoke brilhante, só que tem uma cor mais clara. Esse treinador tem muita sorte. Aquele Slowpoke está andando muito rápido. Quem será esse treinador? Ele não parece ser daqui. Embora não falassem alto, o refeitório estava bastante silencioso, então Caim ouviu seus comentários claramente. Ele franziu a testa, ciente de que a singularidade de Slowpoke chamava a atenção. Mas ninguém gosta de se sentir como um animal em um zoológico, sendo observado por todos.